Alô, galera, tudo bem? Graça e paz a todos. Vamos lá para mais uma videoaula de ensino religioso, não é? Então vamos lá, todos, graça e paz mais uma vez. Eu sou o professor Marlon. Esse é um canal dedicado especialmente para algumas reflexões da palavra de Deus e também para algumas videoaulas preparadas com muito carinho para as turmas que eu leciono da disciplina Ensino Religioso na Escola Batista de Itapevi, ok? Essa escola que eu tenho, assim, uma grande alegria de ser um dos professores, ok? A aula de hoje, esta videoaula é para a turma do sexto A, do Ensino Fundamental 2, da disciplina Ensino Religioso da Escola Batista, portanto, Escola Batista de Itapevi. Tá joia? Então, quero saudar a todos os meus alunos e minhas alunas aí, de ensino religioso, dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês e querendo que as aulas voltem o mais rápido possível, porém com toda segurança, claro, né? E também quando for o momento oportuno. Por enquanto, fiquemos em casa com as nossas aulas remotas. Mas a saudade é enorme de todos vocês, tá bom? Vamos lá para mais uma aula. Hoje a aula é especial, por quê? Porque nós, essa é a nossa segunda semana, se eu não me engano, do terceiro bimestre, e nós giramos a nossa matéria. Hoje nós falamos até a aula passada, nós falamos bastante sobre relacionamentos com os amigos, não é? Falamos sobre conhecer e aceitar as minhas qualidades e as dos outros. Antes disso, né, vamos fazer uma retrospectiva desde o começo do primeiro bimestre. Nós falamos bastante sobre família, sobre relacionamento entre família, a importância, o significado de família, a importância de família e a fraternidade e a solidariedade entre a família, né, no seio familiar. E esse é um tema importante que amarra com o tema de religião, né? A religião está muito ligada ao conceito familiar. Depois, já entrando no segundo bimestre, vimos o relacionamento com os amigos. Aí sim, vimos o conhecer e aceitar minhas qualidades e as dos outros. Falamos sobre amizade, convivência e a última aula de número 4 desse bloco, meios de comunicação e redes sociais. Vocês fizeram as atividades, ok. Hoje nós vamos girar então a nossa disciplina, girar que eu digo é uma nova matéria, né? Um novo assunto. Vamos falar sobre fé, a fé. O que é fé? Ok? Nós vamos tratar sobre isso, algumas aulas divididas em 3 tópicos. O primeiro tópico, seguindo aqui o nosso material, a qualidade humana da fé, né? A fé como algo exercido pelo homem. Veremos a qualidade religiosa da fé, ok? Ali principalmente como algo vindo de Deus, né? A ação de Deus durante a fé ou por meio da fé. E, por último, um último tópico nesse bloco, o valor da oração na religião. E aí, nesse tópico, nós vamos trabalhar muito sobre a oração. E o que é oração e o lugar da oração, o lugar da fé, o lugar da fé na oração, o valor da oração na religião, tá bom? Antes de nós começarmos, fica aquelas 3 dicas que eu sempre dou a vocês. Primeiro, na descrição do vídeo aqui embaixo e também na descrição lá no Maestro, onde vocês encontram também o vídeo postado, o material de aula e as atividades referentes à videoaula. Lá vocês encontrarão e aqui nas descrições as informações quanto aos créditos do material usado em sala de aula, os textos que eu leio e que eu faço referência, não é? Os textos bíblicos, tudo vai estar na descrição. Segundo lugar, você terminou de assistir o vídeo?
Corre lá para fazer as atividades, tá bom? E, inclusive sobre as atividades, a partir desta aula eu estou postando o meu contato no WhatsApp, lá na aba as atividades, para quem quiser, tiver alguma dúvida, tiver alguma dificuldade, quiser conversar sobre o assunto, então tendo esse canal exclusivamente sobre o conteúdo da videoaula, vocês podem me procurar nesse contato que eu vou deixar lá, tá bom? E em último lugar, assistiu o vídeo, gostou? Deixa o seu like, deixa a sua curtida aí, ajuda o canal, se inscreve, dá essa moral pra gente, pro canal crescer e a gente poder sempre oferecer um material de qualidade, altíssima qualidade, nesse tema do ensino religioso, educação cristã, ética cristã e aí vai, tá bom? Dito tudo isso, vamos lá para nossa aula. Vamos lá para nossa aula então. Ok? Então, a fé, a qualidade humana da fé. Qualidade humana da fé. Eu começo lendo aqui com vocês o Salmo de número 119. Salmo 119, porque o nosso texto vai fazer uma referência bastante interessante ao coração. E olha o que o Salmo 119 vai dizer sobre a oração, não, sobre o coração. Olha o que o Salmo 119 vai dizer sobre o coração. Salmo 119, de 1 a 11, diz assim: Bem-aventurados irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. É a palavra do Salmo 119, do versículo de 1 ao versículo 11. Então, nós vamos para o nosso primeiro texto aqui, um texto encontrado lá no site do Colégio Desafio. Diz assim: vendo com o coração. Vendo com o coração, né? Além das descobertas científicas, invenções tecnológicas e habilidades artísticas, o homem precisa desenvolver a potencialidade das emoções, dos sentimentos, dos afetos, da ternura. Os antigos localizavam no coração a fonte dessas qualidades. A palavra coração vem do latim cordis. Vem do latim, né? Cordis. Dela deriva as palavras cordial, cordialidade. Olha que interessante. Quer dizer, ser cordial com alguém é você agir com o coração. Cordialidade é a qualidade de quem é cordial, amoroso, afetuoso, compreensível e sensível às necessidades dos outros. E é interessante porque, né, dentro do pensamento do hebreu, não é, que escreveu, por exemplo, o Salmo 119, a ideia de buscar a Deus com todo o coração é algo que está dentro de nós, não é? Coração ali não significa necessariamente o órgão que bombeia o sangue, mas o centro da existência humana, aquilo que move todas as coisas, né? A essência do ser humano. Eu tenho que amar a Deus e buscar a Deus com a minha essência. E com esta essência eu tenho que amar o próximo. Eu continuo lendo aqui. O ser humano deve ver e interpretar a natureza, o mundo, pela inteligência e pelo coração. É importante aprender matemática, informática, ciências, tecnologia, mas isso não basta, diz o texto.
Quem não desenvolve as qualidades do coração é uma pessoa humanamente deficiente e com certeza não é feliz. A cordialidade é uma maneira de ser, de viver para com e para os outros. De viver com e para os outros. A cordialidade, aquelas ações que vêm de um coração pleno, é a base, é o fundamento do relacionamento humano. Jesus diz que pelos frutos se conhece a árvore, pelos frutos se conhece a qualidade de uma árvore. Toda árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá maus frutos. Está lá em Mateus capítulo 7. Então é interessante esse primeiro texto, quando a gente vai falar de fé e falar de coração. Porque é com o coração que a gente age com as coisas, né? Agora, cuidado. Deixa eu só... um detalhe muito importante. Geralmente a gente ouve assim, haja com o seu coração, não é? Deixa o seu coração agir. Cuidado, gente. Porque o coração também é pecaminoso. O coração é enganoso. Quando eu penso eu tenho que agir com o coração, quer dizer, eu tenho que agir com amor, mas não fazer o que o meu coração manda. Porque às vezes o meu coração manda fazer coisas que não são lícitas ou coisas que não vão me trazer felicidade. Então a gente tem que agir com a razão. Agir com a razão. Pensar no que é certo e no que é errado. Isso é sabedoria. Ok? Mas, deixando esta orientação, não é muito clara, eu tenho que agir com o coração, sim, com cordialidade. Não que o coração vá tomar decisões. Quem toma decisões é a mente, é o raciocínio, mas o coração age com cordialidade. Essa é uma lição muito importante, ok? Quais as potencialidades humanas mais importantes? O homem é forte para quê? Isso é uma atividade que você pode responder lá. Você precisa responder lá na atividades, né? Quais são as potencialidades? Quando a gente fala de potencialidade, deixa o professor explicar. Aquelas potências, aquelas qualidades humanas. Quais são as qualidades humanas mais importantes? Quais são as capacidades que o homem tem que são mais importantes? E por quê? Pense, isso é para pensar, ok? Marque cite as frases, né, que completam aí, não é? Eu vou apresentar algumas opções e você vai ter que escolher, não é? Eu vou dizer assim, a cordialidade quando as pessoas, 3 pontinhos, e eu vou dar algumas opções. Por exemplo, a cordialidade quando as pessoas se compreendem, ou quando as pessoas se tratam com indiferença. Você vai escolher uma dessas duas opções e vai completar a frase ali, tá bom? Isso é para a gente pensar e agir com cordialidade, agir com o coração. Ok? Vamos lá? Caminhando com a nossa aula, o barbeiro. Olha que interessante essa história. Um senhor estava no barbeiro cortando os cabelos e fazendo a barba. Conversando com o barbeiro e falava da vida e de Deus. Depois de algum tempo de conversa, o barbeiro incrédulo não aguentou e falou: deixa disso, meu caro. Deus não existe. Deus não existe. O rapaz que estava fazendo a barba, que estava no barbeiro, sentado ali na mesa, na cadeira do barbeiro, disse: mas por quê? Por que você acha que Deus não existe? O barbeiro, indignado, respondeu: ora, se Deus existisse, não haveria tantos miseráveis passando fome. Olhe em volta e veja quanta tristeza. É só andar pelas ruas e reparar. O rapaz perguntou: bem, esta é a sua maneira de pensar, não é? O barbeiro respondeu: sim, claro. O freguês então pagou o corte e foi saindo. Quando avistou um maltrapilho imundo, com cabelos feios, a barba comprida, suja abaixo do pescoço, ele não aguentou, deu meia volta e falou lá com o barbeiro: sabe de uma coisa, seu barbeiro? Eu também não acredito em barbeiros. Como? Perguntou o barbeiro. Ele falou: olha, eu não acredito em barbeiros, porque se existissem barbeiros, não haveria pessoas de cabelos e barbas compridas. O barbeiro, querendo se proteger, né, disse: ora, eles estão assim porque querem.
Se desejassem mudar, viriam até mim. É verdade. Tem muita gente que passa por dificuldades e tem uma vida miserável, uma vida difícil, não porque Deus não os vê, mas porque eles não vão até Deus. Faz sentido. Essa é uma fala do Marcelo Rossi, não é? E no livro Parábolas que Transformam a Vida. Então é interessante a gente pensar que fé é esse ato de ir até Deus. Fé é esse ato de reconhecer, perceber que Deus tem poder e Deus é um ser que existe e que está olhando para nós e que quer o nosso melhor. Isso é muito interessante, ok? Caminhando, eu quero ler aqui com vocês, talvez eu deixe mais para o final, né? Deixa eu já deixar aberto aqui. Ok. Eu vou deixar esse texto para o final que fala sobre fé, tá bom? A terceira parte da nossa aula, deixa eu aqui, ok? A resposta. Numa viagem para sua terra natal, um homem de muita fé e oração dirigia seu carro quando foi surpreendido por uma enchente. A barragem de uma grande represa havia rompido e o local estava todo alagado. A situação era séria e ele, dirigindo seu carro, subiu num lugar alto. A água continuou subindo e o lugar onde ele estava abrigado não seria seguro por muito mais tempo. Então apareceu, e ele pedindo ajuda, na verdade ele estava ali esperando, né? Apareceu um rapaz num caminhão e o alertou para o perigo de estar ali, oferecendo para tirá-lo do local. Para sua surpresa, o homem lhe respondeu: muito obrigado, mas eu tenho fé e o meu Deus vai me salvar, não se preocupe. Passado algum tempo, já com o local totalmente alagado, passou uma lancha que acenava para que ele saísse do carro para salvar-se. Outra vez ele disse não necessitar de ajuda, pois era um homem de muita fé. E Deus não iria desampará-lo. A água subiu tão rapidamente que ele teve de se refugiar no teto do carro, que já começava a ser carregado pela correnteza. Um helicóptero de resgate sobrevoando o lugar jogou uma boia amarrada a uma corda, mas ele gritou bem alto: eu não preciso, eu tenho fé, Deus vai me salvar. Em pouco tempo a enxurrada levou o carro e o homem de tanta fé morreu afogado. No céu, muito triste, ele pergunta a Deus por que não foi salvo. Senhor, eu tinha tanta fé, por que me deixou morrer afogado? Meu filho, respondeu Deus, eu não queria que você morresse afogado, tanto que tentei salvá-lo 3 vezes. 3 vezes, Senhor? Como? Deus responde: eu enviei um rapaz para alertá-lo, você não o ouviu. Depois mandei uma lancha e você não aceitou ajuda. Por fim, mandei um helicóptero de resgate, mas você também recusou ajuda. A moral da história dessa parábola, claro que é uma parábola, é uma história. Quantos de nós estamos surdos e cegos para os sinais de Deus e não somos capazes de reconhecer quando Deus age através de um irmão? Que parábola, que mensagem linda, né? Que mensagem linda para nós. Ok? Eu vou caminhar aqui para o encerramento da nossa aula e quero ler com vocês lá em Mateus capítulo 8, de 1 a 4. Na verdade, de 1 a 3 já seria suficiente, mas nós vamos ler aqui de 1 a 4. Diz assim: ora, descendo ele do monte, Jesus Cristo tinha subido ao monte para pregar o sermão da montanha, né? Um sermão muito conhecido que está lá no capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E no capítulo 8, de 1 a 4, é a sequência, quando Jesus encerrou o sermão da montanha e desce. E ele diz, então, o texto diz, né? Ora, descendo ele, Jesus, do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, um doente, não é? Um homem que tinha uma lepra, uma doença muito terrível, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor,
se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Eu li Mateus 8, de 1 a 3. Eu estava pensando, pessoal aí do 6º A, alunos e alunas queridos, eu estava pensando em um texto bíblico que falasse de fé. De fé. E esse é um texto que fala de fé. Porque esse leproso, ele se aproximou de Jesus, ele viu Jesus, ele adorou a Jesus. O que é adoração aqui? Ele reconheceu quem é Jesus e ele invocou uma adoração, ele elogiando a Cristo, dizendo que Jesus era quem realmente Jesus dizia que era. Mais do que isso, ele reconheceu que Jesus não era apenas o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, mas também que tinha poder. E disse: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. Isso é fé. Fé é a habilidade do coração de olhar para Deus, olhar para Cristo e acreditar neles. Acreditar na palavra de Deus. E dedicar o coração para Deus. Isso é fé. Fé é crer, acreditar, é depositar a nossa confiança de que Jesus pode fazer aquilo que ele disse que veio fazer, que é salvar nosso coração e salvar a nossa vida dos nossos pecados. E aquele leproso, ele exerceu esta fé, uma fé salvadora. Ele disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Agora, a reação de Jesus que é mais bonita, né? A gente olha o coração de Jesus, né? A cordialidade de Jesus. Ele disse, e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Ele tocou naquele doente, que tinha uma doença muito perigosa. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Nós temos 3 coisas aqui. Primeiro, Jesus toca nele e diz: eu quero, é isso que eu quero. E deu uma ordem para a doença. Jesus é alguém que tem poder nesse mundo. E ele disse: eu quero, fica limpo. E diz o texto, em terceiro lugar, imediatamente, naquela hora, foi um milagre, aquele homem ficou limpo de sua lepra. Isso é fé. Onde eu quero chegar para nós concluirmos a nossa aula de hoje? A fé, ela vem de Deus, nós vamos ver na aula que vem, mas ela é uma qualidade humana, porque quem exerce fé é o ser humano no coração, exerce fé. É o homem, é eu e vocês, temos que ter fé. Nós temos fé em várias coisas, mas nós temos que ter fé, sobretudo, em Deus, e crer que Ele é um Deus de amor, um Deus criador, o Deus que mandou Jesus para salvar-nos dos nossos pecados. Isso é muito importante. Toda religião exige fé, um ato do ser humano para com o sagrado. No caso, aqui, o nosso coração precisa crer em Deus, em Jesus Cristo, e crer na palavra de Deus. Ok, gente? Tranquilos? Gostaram da aula? Nós falamos aí da qualidade humana da fé. Ok? Na semana que vem, nós falaremos da qualidade religiosa da nossa, continuando aqui, falando sobre fé, a qualidade religiosa da nossa fé. Tá bom? Então vamos lá, terminando aqui a nossa aula, você já corre lá na aba atividades para fazer as atividades lá no Maestro. Tá bom? Essa foi a aula do dia 21 de julho de 2020. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiveram qualquer dúvida,
qualquer dúvida com relação a alguma coisa que o professor explicou na videoaula ou ao fazer as atividades, qualquer dúvida, meu contato está lá no Maestro, lá na aba materiais, na videoaula, você tem o meu contato e você pode entrar em contato comigo, manda mensagem, a gente conversa e te ajuda no que você, aluno ou aluna, vocês precisarem, tá joia? Terminou de assistir o vídeo, deixa o seu like, tá bom? Deixa o seu like para ajudar a gente aqui. E não esquece que as descrições ou os créditos do material estão aí nas descrições, tá joia? Espero que tenham gostado, Deus abençoe a todos, uma boa semana, até terça-feira da semana que vem, se Deus assim permitir, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe, pessoal. Tchau, tchau.